Esperar o pessoal entrar. Oi, Thaís. Dá um tempinho pro pessoal entrar, tá? Estão entrando. Tá dando pra me ouvir bem, gente? Boa tarde. Não tá baixo não, né, o som? Ai, que bom, então. Vamos esperar a Ana Cláudia chegar. Hoje vai ser uma live bem participativa, hein? Quero ver todo mundo respondendo aqui pra gente. Essa interferência tá todo mundo ouvindo? Vou me apresentar, só tô esperando o pessoal entrar mais, tá bom? Já temos 12 pessoas. Esperar a Ana Cláudia chegar. Então, gente, eu participei da primeira live que a gente fez, né? Que esse é o nosso novo projeto da Liga, que são essas lives. Será que é o computador, Misael, que tá perto? Eu vou tirar ele daqui. Jocos, pega aqui, por favor. Acho que é o computador dando interferência. Não vai dar pra usar, não. Parou? Melhorou? Parou de dar interferência? Melhorou agora? Uai, gente. Vou trocar de fone, então. Não tá com interferência, não. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Ficou melhor? Uai, mas que frequência é essa, gente? Melhorou? Ai, Ana Cláudia chegou. Deixa eu convidar aqui. É porque da outra vez eu fiz sem fone, o eco quando a participante entrou. Vamos fazer o teste. Oi.
Tá bom assim, gente, de fone? Ou melhor tirar? Tá me ouvindo, Ana? Estou. E você? Tô ouvindo também. Então, acho que já dá pra gente ir começando, né? Isso? Ai, que bom que você tá participando com a gente. Então, Eu? boa tarde, gente. Essa é a nossa terceira live desse projeto que a gente está fazendo, né, pela Liga Intensamente. Agora que a gente não pode ter os encontros presenciais, vai ser assim, de forma virtual, né, Ana? A gente sente muita falta. Mas aí essa é uma alternativa que a gente achou, né, para continuar participando aí com vocês e contribuindo, né, para a saúde mental de todo mundo. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Ana Cláudia. Ela é enfermeira psiquiátrica e arteterapeuta, professora e doutora da Universidade de Brasília. E também é participante da nossa Liga de Saúde Mental, né? Então, seja bem-vinda à nossa terceira live. Obrigada. Eu queria dar boa tarde também para todo mundo e gostaria de agradecer, né, à Liga Intensamente pelo convite, né, para a minha participação aqui hoje. E deixar assim claro, né, o trabalho brilhante que vocês vêm desenvolvendo ao longo dessa pandemia, com estratégias de enfrentamento, né, da saúde mental, com ideias muito criativas, alegres e divertidas. Que bom, né, que vocês inovaram e conseguiram. E toda a Life, né, ela traz muitas conexões amorosas, de conhecimentos, afetivas, e é uma construção coletiva. Então, hoje, eu vou trazer um pouco da minha visão. Estou vendo aqui várias pessoas que eu gosto, que estão aparecendo, né? E posso começar? Pode. Ah, deixa eu só me apresentar aqui. Eu esqueci de falar no Isso. começo, né? E até pediram também. Eu sou Vitória Reis. Eu tô como atual presidente a Liga de Saúde Mental, né? Na Universidade de Brasília, lá na Faculdade de Ceilândia. E é isso. Estou à frente aí de alguns dos nossos projetos. Prazer, E a gente. minha, e a minha orientanda. Sim, também. Que bom. Que bom. Então, o objetivo assim dessa apresentação de hoje é trazer, né, algumas reflexões que eu fiz acerca de diferentes questões que se apresentam nesse momento atual, né, nesse cenário da pandemia do Covid-19. Sobretudo em relação à saúde mental, né, que é o campo que eu trabalho, e a arte como terapia, no auxílio, então, desse processo aí da saúde mental. E eu vou começar fazendo uma pergunta para as pessoas que estão nos escutando sobre o que essa pandemia do Covid-19 trouxe de positivo na minha vida. E eu gostaria que vocês, ao longo dessa live, fossem colocando o que trouxe para vocês, né? Então, vocês que estão aí escutando, o que trouxe para vocês? E depois nós vamos fazer, então, um consolidado no final, né, desses benefícios, né, que trouxe, e sem nomear as pessoas, os autores em si. Estamos presenciando aspectos assim nunca imaginados de estar sendo vividos atualmente. Então, diante de uma pandemia que nos pegou sem a gente estar preparado e que afetou bastante a nossa vida, né? Basicamente quase tudo, e nos expondo a vários medos e anseios frente a incertezas de um novo cenário que vem, né? E nos expondo a desafios vindouros, que a gente não sabe quando vai vir uma vacina, quando vai ter um tratamento, né, um medicamento realmente que vai desafiar aí essa coronavírus. E aí, diante desse cenário, a gente fica paralisado, né,
e com medo de contrair tanto a infecção, né, e com tantas indefinições e transformações impostas pela pandemia. Mesmo sendo um afastamento social que a gente está vivendo hoje, transitório, ele é longo e intenso. A gente, né, nem sabe quando que vai, né, que vai parar. Então eu pergunto assim de uma forma geral, como o isolamento e o distanciamento social têm afetado a todos os nós? E esse cenário, ele suscita vários questionamentos sobre a saúde mental, porque ele fragilizou as nossas redes psicossociais, de afeto, de cuidados, do ir e vir na escola, no trabalho, visitas a amigos, familiares, de ir à igreja, né, de fazer alguns esportes, e a possibilidade de autorregulação dos acontecimentos e a rotina de vida, ele se tornou mais difícil nesse momento atual. A gente está vivendo hoje, né? Assim, a preocupação, ela não deve ser somente com o aspecto físico, mas com a saúde mental, porque ela está abalada, né? Frente ao estresse, do trauma e do isolamento social, e com a finalidade também de achatar a nossa curva. Ficamos afastados assim, de muitos ritos culturais e coletivos, por exemplo, de enterros, né, de festas, de casamentos, de aniversários, de outras comemorações. E estamos vivendo um lugar de muitas perdas, perdas de projetos, né, perdas de pessoas, de lutos, né, de estar próxima a pessoas enlutadas, o contato presencial, perdas de programas, de viagens, né, que esse é o mais chato de todos, de estar em casamentos presenciais e de outros rituais. Ninguém estava esperando essa pandemia. E tudo isso, na verdade, é muito difícil. Mesmo, né, que os transtornos mentais sejam de ordem multifatorial, fatores psicológicos do Covid podem deixar as pessoas mais vulneráveis ao sofrimento e ao estresse, e podem aumentar as chances de precipitação de quadros de ansiedade e depressão ou comportamentos disfuncionais que as pessoas não tinham antes ou que se agravaram. Elas já tinham algum transtorno e se agravaram. E também o agravamento assim, de doenças crônicas que já estavam, né, regulares. Igualmente, né, com a pandemia, alguns desentendimentos familiares puderam vir à tona, porque muitos se encontravam adormecidos, mas o fato das pessoas estarem juntas o tempo integral e estressadas, né, ele acabou aparecendo, né? Então elas estavam um pouco camufladas também pelo dia a dia corrido, que as pessoas davam direito, e agora eles voltam a aparecer. Alguns especialistas é um pause, né, que a gente dá, uma parada assim na vida, né, que a gente dá para dar tempo de pensar. E aí, muitas vezes quando a gente tem esse tempo para refletir, né, para pensar, que vem tudo à tona. E no dia a dia, naquela rotina, a gente nem para, né? Exatamente. E alguns especialistas da OPAS, saúde, elas apontam que quando nós estamos confrontados com respostas de pânico, há mudanças na química do corpo, ligadas à geração do cortisol, que afeta o nosso sistema imunológico, aumentando a possibilidade da gente contrair doenças, até como o coronavírus, né? E esse chamado pânico é um medo persistente, que mesmo depois da gente tomar várias precauções extremas, continuará a nos incomodar por muito tempo. E a OMS estima, né,
infelizmente, que 1/3 da população ela vai sofrer a curto e médio prazo, né, algum tipo de transtorno psicopatológico, mesmo durante a pandemia e mesmo depois da pandemia. E os transtornos mais recorrentes serão de ansiedade generalizada, pós-traumático, depressão, transtornos compulsivos, e a gente tem que ter um olhar bastante atento para a ideação e tentativa de suicídio. Agora, essas experiências, elas são diferentes para cada um, né? E as crises também, existem pessoas diferentes, né? O Brasil, ele é muito desigual, né? Ele tem muitas desigualdades sociais e ele é bastante diversificado. Igualmente, as pessoas que também, além de serem diferentes, né, elas têm as suas singularidades. Então, nesse momento específico, né, se a gente for parar para pensar, tem pessoas que estão andando aí pela rua sem máscara, ou usando de uma forma incorreta, né, que seria a negação ou resistência à pandemia. E desta forma, essas pessoas estão mais sujeitas a contrair a doença e morrer, né? Outras estão, nesse momento, com coronavírus. Estão internadas, né, em hospitais e UTIs, ou sem ser na UTI, ou algumas estão em casa. Nesse momento, tem algumas pessoas morrendo, né, e tem parentes, né, que estão enlutados e enterrando algumas pessoas. Para outras pessoas, né, esse momento, elas estão passando por um estresse constante da transição, né, do trabalho para casa e, ao mesmo tempo, cuidando da família, né, e também cuidando em home office. Então, elas estão com acúmulo de trabalho, né, porque voltar para casa, tem que cuidar das pessoas, né, e tudo mais. Outras estão dentro de uma família disfuncional e que não é emocional ou fisicamente segura para os membros, né? Porque existe uma certa violência doméstica, então elas estão susceptíveis a correr mais riscos nesse momento. Para outras pessoas, o confinamento veio não porque eles querem, mas porque perderam o emprego, né? Perderam a renda, né? E aí vem a sensação de frustração, né, e das incertezas. A gente tem ainda o grupo dos idosos, né, que são grupos de pessoas susceptíveis, mais sujeitos a complicações da doença, e eles muitas vezes têm menos acesso às tecnologias utilizadas pela gente, né, para realizar esse isolamento socioafetivo. A gente tem o grupo de crianças, principalmente as menores, né, que têm dificuldade de expor verbalmente seus sentimentos. E muitas vezes não tem escapes para lidar com esses sentimentos ou autonomia para buscar auxílio, porque eles dependem muitas vezes dos pais ou dos cuidadores para isso. E muitas vezes esses cuidadores, eles estão em casa bebendo, né? Existe a violência, às vezes existe a diminuição da renda, então começa a ter as brigas, e essa criança fica muitas vezes desamparada, né? E a gente tem um outro grupo também, o grupo o grupo do home office, e o grupo também em especial aqui, porque eu como enfermeira, você também, que é o grupo dos profissionais de saúde, que estão aí na linha de frente, devido às altas cargas de trabalho, né, e existe uma pressão muito grande em cima deles. Eles estão enfrentando a falta de EPIs, estão angustiados pela incerteza do tratamento clínico, associado à imprecisão de informações a respeito da trajetória da pandemia. E os resultados obtidos em curto e longo prazo. Eles sofrem muitas vezes,
né, de discriminação por parte da família e dos lugares onde residem. Eu escutei uma live de uma colega que é psicóloga e arteterapeuta, que está trabalhando com esses profissionais. E ela comentou que tinha uma médica que ela estava trabalhando, que quando ela chegava em casa, ela morava num prédio, né? Todo mundo se afastava dela, morria de medo de pegar a doença, porque ela estava na linha de frente, né? E aí todo mundo corria dela. Onde ela passava, todo mundo saía correndo. E aí ela comentou, né, que as pessoas elas se sentiam muito desamparadas, tanto em relação ao hospital, ao governo, à família e à própria sociedade. Isso exige, né, um teste diário de resiliência contínua, né, viver um dia após o outro. Sim, sim. Eu vi relatos também de enfermeiros, técnicos, né, que às vezes no ônibus, indo para o trabalho ou voltando, o pessoal já ficava assim, se afastava, ou não queria que eles entrassem. Então é uma situação bem complicada, né? Uhum, uhum. Pessoal que está entrando agora, não esqueça de colocar, né, o que trouxe de positivo na nossa vida, na vida de vocês, para a gente fazer um consolidado no final da apresentação. Eu fixei aqui nos comentários a pergunta, tá, gente? Aí vocês vão respondendo aí no decorrer da live. Já temos algumas respostas também. Professora, Isso, e mas o vamos grupo deixar tudo para o final, hein? Vamos Quer juntar falar tudo algo? pro final. É uma Do grupo surpresa. de transtornos mentais, né? Isso. Sobre esse grupo, como é que fica, assim? É um grupo que a gente trabalha também, né? Então, essas Uhum. pessoas que têm transtornos mentais, de uma forma geral, elas são as pessoas mais frágeis, né, da área de saúde mental e acabam sendo as mais vulneráveis e que têm um risco maior de agravamento da doença, por meio de recaídas, né, e da própria condição que eu vou falar a seguir. Uhum. Além do que, muitas delas já têm o agravamento da própria vulnerabilidade social, né? Elas não têm renda, né? Quer dizer, já tem transtorno, não têm renda, estão passando fome, sofrem violência doméstica e etc. E muitas vezes elas têm dificuldade no acesso a outros problemas de saúde, né? De entrar em outros dispositivos de saúde além dos de saúde mental. E eu vou falar também especificamente dos dependentes de drogas, porque é a área que eu trabalho, né? Uhum. Em relação ao consumo de drogas de modo geral, estudos vêm apontando que houve um aumento significativo do consumo de substâncias, em especial do álcool, durante a pandemia. Assim, algumas pessoas mais ansiosas, que estão tristes, angustiadas, estressadas e com medo, tendem a fazer uso maior dessas substâncias em casa, já que, né, não podem sair. E isso faz com que aumenta a violência desse abuso dessas substâncias em casa pelos filhos, também aumentar a violência em relação a idosos e crianças, e também alguns dependentes de drogas que já estavam aderidos aos serviços. Professora, Isso eu estou falando, que eu travou um falei agora, pouquinho. ah, Travou um pouquinho aí, não deu para ouvir o último item que você tinha falado. Depois da violência contra as crianças. violência em relação às crianças, né, aos idosos, e também diminui a imunidade, se você ingere muito álcool. Agora, isso eu falei de uma forma geral, não só para os dependentes de drogas, né, mas na população em geral. Agora, em relação aos dependentes especificamente, que já estavam aderidos muitas vezes ao serviço e estavam estáveis, eles acabam tendo recaídas e ficando não estáveis. E porque eles já são acostumados a usar o álcool ou as drogas
como enfrentamento, né, dos problemas que ele tem. Eles já fazem isso rotineiramente, né? Uhum. E pessoas que muitas vezes buscam por drogas ilícitas, eles acabam saindo do isolamento social, né? E isso também faz aumentar a ansiedade, porque eles não sabem se vão encontrar, né, o traficante para comprar as drogas, e eles ficam ansiosos e muitos têm sintomas de abstinência. E não só essa questão das drogas lícitas ou ilícitas, né, assim, do consumo de drogas, em relação aos dependentes, a gente tem também, na população em geral, a gente percebeu que está tendo um consumo maior, né, de medicamentos que são prescritos, né, mas que são medicamentos indutores de sono, aumento também no consumo dessas substâncias atualmente. E esses aspectos vão afetar a alimentação, a produtividade, porque é uma coisa desencadeando a outra. Se você usa drogas, né, álcool, vai diminuir o sono. Aí você acorda no outro dia, não querendo se alimentar, não vai conseguir produzir e não vai se interessar pela vida. E acredita-se também que essas pessoas que são dependentes de drogas, elas são mais vulneráveis a contrair o Covid e ter mais complicações, né? Uhum. Porque são pessoas mais impulsivas, né? Elas não pensam nas consequências em longo prazo, isso aí já é deles também. Deixam de aderir e abandonam os tratamentos com facilidade. E eles têm várias comorbidades, tanto físicas como hipertensão, diabetes, cirrose e outras psiquiátricas, né? O alcoolista tem uma estreita relação com depressão, ansiedade. E além de que tem as drogas, né, que são inaladas, como o tabaco, né, o crack, que tem um impacto direto no sistema respiratório. Então, esse sistema respiratório ele já está desfalcado, né? Comprometido. Uhum. Além de, como eu já tinha falado, essas pessoas elas têm menos acesso ao sistema de saúde, de uma forma geral. Então, a gente precisa ter um cuidado, um olhar delicado para essas pessoas, lembrando que são seres humanos. Sim, com certeza, são parte da nossa sociedade, né? Isso, e a gente tem que cuidar bem deles também. São nossos Sim. grupos de risco, né? Uhum. E que poucos são falados, né, também, não dá tanta ênfase neles. Porque sempre tem esse meio que preconceito, né, com esses pacientes da saúde mental em relação aos vícios, né, às dependências. Mas são da nossa sociedade, a gente tem que cuidar igual, né? Isso. Então, aí a E gente agora, fala um pouquinho agora sobre a prevenção, promoção. isso. Então, assim, nós que também vamos atender, né, esses grupos, né, de pessoas que têm transtornos ou não, né, o importante Uhum. é o olhar empático, né, se colocar no lugar do outro, um olhar compassivo, orientar essas pessoas quanto ao uso, né, e as consequências do uso, e estar sempre assim disponível, né, a gente estar disponíveis para essas pessoas e valorizar as demandas que eles trazem, né? Sim. Além disso, é importante fortalecer as redes socioafetivas que dão a sustentação do apoio, né? E dão uma sensação de ancoragem e pertencimento, porque elas não podem ficar soltas, né? Porque a gente está afastado fisicamente, mas não emocionalmente. E aí ter flexibilidade, né? E um olhar intrasubjetivo do trauma de cada um, porque cada pessoa é única, né? Cada problema é único, então a gente olhar com delicadeza. E
também atender esse sujeito na sua integralidade, corpo, mente e alma, com amor e os vínculos que são extremamente importantes. Então é importante que a pessoa não se sinta que esteja sozinha, né? Tem a questão da redução de danos, a diminuição do consumo, no caso se for drogas, né? E também dando suporte para o Estado colaborativo com a rede de atenção em saúde, de uma forma. Em diferentes graus, né? Negando ou sofrendo mais, ou em depressão, né? Enlutados, ou pessoas que sofrem de alguma violência, os que estão mais confinados, né? Os que estão na linha de frente, né? É importante a gente abrir, nesse momento, espaço para a criatividade e a imaginação, que isso estimula o lado saudável do ser humano, né? E a sua resiliência, que é a força de enfrentar, né? E voltar ativa. Visto que, em graus menores ou maiores, todos os seres humanos estão passando por algum tipo de sofrimento ou nível de estresse. Então é importante estimular esse lado, tanto da resiliência quanto da criatividade, da imaginação, para a gente poder conseguir sair, então, dessa crise. E o outro lado, se a gente não cuidar e não ajudar essas pessoas, elas podem ir para a loucura, né, entre aspas, podem ir para a neurose e se desintegrarem, né, e aí podem ficar doentes. E os fatores que também que ajudam, né, na promoção da saúde, da haste, que eu vou falar já já, é manter o ciclo circadiano, né, que é o nosso o ciclo de 24 horas, que é o nosso lógico, que é a nossa rotina, né? Rotina tanto física, né, fisiológica, quanto do comportamento. Então a gente tem um horário para a gente dormir, um horário para a gente acordar, não ficar a vida completamente solta. Então, a gente precisa ter essas rotinas, um determinado horário para a gente acordar, para se alimentar, né? Essa rotina do dia a dia física e da gente manter os nossos rituais, né? As atividades físicas, elas são extremamente necessárias nesse momento, porque nós estamos vivendo dentro de um corpo, né? A gente não está saindo, não está se movimentando, então isso leva a um aumento de uso, né? Simbolicamente, para poder sair desse lugar. Então eu friso aqui que a atividade física, ela é extremamente importante. E você também fazer atividades de relaxamento, de respiração. Às vezes a gente fala para a pessoa respirar, né, de uma forma profunda, muitas vezes ela inspira bem, mas ela não expira bem. Então é importante a gente inspirar profundamente, demoradamente, e expirar também de uma forma profundamente. Fazer nossos alongamentos, meditação, oração, né, diários, para a pessoa se manter no seu ritmo, né? Se manter equilibrada. Até em relação ao trabalho, a gente também ter determinado tempo para trabalhar, não é ficar trabalhando até não sei que horas, tem que ter um ritmo, porque senão a gente pode adoecer. Então, manter esse círculo circadiano de uma forma equilibrada, para que a gente não adoeça e evitar também a medicalização, porque às vezes a gente não está tomando remédio e não precisa, se a gente utilizar de todos esses outros recursos aí. Agora, de qualquer forma, algumas pessoas elas vão melhorar, vão recuperar, outras vão necessitar de alguma assistência especializada, de algum psiquiatra, algum psicólogo, né? De um terapeuta, de um arteterapeuta, e outras vão precisar também de medicalização.
As pessoas são muito diferentes. Sim. Posso entrar na arte terapia? Sim. Vamos. Eu amo. Eu vou falar. Não da arte Uhum. terapia em si, mas da arte como terapia, de uma forma geral, para que as pessoas, quem está escutando, que não seja arte terapeuta, né, seja uma pessoa comum, possa usar desses lúdico e os recursos expressivos de uma forma geral, que usam a criatividade, são integrantes essenciais da arte terapia, que são canais de subjetividade e ativação de um dos cuidados em saúde mental, a serviço da vida psíquica, pois possibilitam aliviar dores e sofrimentos gerados pela pandemia e podem trazer também um benefício geral para essas pessoas que estão desenvolvendo essas atividades. A arte, ela oferece inúmeros recursos artísticos, inúmeras possibilidades terapêuticas, e pode ser um espaço seguro para as demandas pessoais. A arte permite dar voz às pessoas para expressar e abrir as suas, né, como uma catarse. Você desenha o que você está sentindo, então joga para fora aquele sentimento, e aí depois você olha aquele desenho de uma forma distanciada, dialoga com esse desenho, né? Então você vai elaborar, fazer um diálogo para tentar ver o que está por trás, né? Do que você fez esse desenho, o que, que ele significa para você, tentar fazer essa análise e depois tentar, então, transformar a sua vida. Uhum. Estimular a criatividade e se conectar com a atividade artística traz inúmeros benefícios à saúde, sobretudo a emocional, né? E por meio da arte é possível expressar sentimentos e emoções que muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras, a gente não consegue falar o que a gente está sentindo, mas quando a gente desenha, ele vem do mundo do inconsciente de uma forma lúdica, natural, né? E a energia, ela funciona de uma forma mais fluida, né? E, consequentemente, melhora até a imunidade psíquica. Caso contrário, a pessoa pode adoecer, né? Se ela não falar, se ela não colocar o que ela está sentindo e tudo, ela pode adoecer. A arte, ela pode estar a serviço da vida e da alma. Para Jung, né, a capacidade criativa é uma tentativa que o homem tem de aliviar a angústia existencial diante da reflexão, resposta aos seus mistérios e emoções. Então, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né, quais os insights, né? Então, ela oportuniza o self de expressar, de falar das dores que a pessoa está sentindo, dos seus relacionamentos, do seu existir e de seu mundo interno, de uma forma mais natural, porque não tem o julgamento, porque quando você verbaliza, muitas vezes tem o julgamento, então a arte, ela não tem esse julgamento, sem críticas e sem censura. Então é um caminho natural da própria organização psíquica das pessoas. A arte é a projeção das nossas feridas, da gente olhar de uma forma diferente para aquele problema e ajudando a ressignificar a vida, né? E Uhum. Então a gente, como diz a Pina, a importância do olhar artístico para a vida. Trazem novos olhares e novas ideias, revigora a nossa alma.
A arte vem para nos curar, para trazer um sentido de existência, né, como existente, nos curar. Né, eu considero a cura, dentro da psicologia analítica, não como a remissão de sintomas, mas de trazer você mais inteiro para a vida. E aí eu queria mostrar algumas modalidades, citar algumas modalidades que têm sido utilizadas, né, nessa época de pandemia e que a gente vê que tem beneficiado, né, porque a pandemia, né, todas essas dores que ela causa, deixa a vida muito dura, muito sofrida. Então a gente precisa um pouco sair desse plano e ir para um outro plano, né, para aliviar. E muitas vezes é através da arte, né? A arte beneficia a pessoa, né? Então a gente está vendo aí as lives de músicas, né? As apresentações musicais que vêm pelas ruas, pelos prédios vizinhos, que estão sendo muito bons. E tem muitas músicas que a gente pode cantar, né? E também escutar, que são músicas que estimulam a superação. Então a gente tem, por exemplo, Dias Melhores, do Jota Quest, né? Tudo vai dar certo na T-Roots. Então a gente pode trazer essas músicas, cantar essas músicas que a gente identifica, superar essa fase difícil. Em relação às artes plásticas, a gente vê que a gente pode visitar museus, né, online. A gente pode, se a gente está um pouco desorganizado, desenhar mandalas, né, que é o círculo, e aí desenhar. Eu vi, por exemplo, um artista, né, que ele estava pintando as janelas de vidro da casa dele. Ele pintou as janelas, né, para trazer esse outro olhar. E a gente pode usar vários recursos, né, porque mesmo que a gente não tenha tinta, não tenha pincel, a gente pode pintar, por exemplo, com o batom, né, pode usar o dedo, podemos usar o filtro do café. Eu vi vários desenhos, né, pessoas que fizeram desenho com o filtro do café, ou mesmo o café, ele traz tonalidades diferentes do marrom, né? A gente pode criar pintando máscaras, costurando máscaras com tecidos divertidos, né? Como a gente tem visto. E tem algumas atividades estruturantes e organizadoras, que é de colar, né? Colar imagens, por exemplo, fazer mosaicos, né? Que é a junção, a gente está como se fosse um caco, não está? E aí, no mosaico, você junta e faz um elemento só. Sim. Então, é dessa forma, psiquicamente também. A gente está um caco e aí precisa se juntar e ficar por inteiro. Trabalhar com bordados, fios também, que fazem a interconexão, que a gente perdeu essas ligações, né, com as pessoas. Outro dia eu vi uma oficina de dobraduras, dobraduras de dor, né? Então, assim, a gente dobrar essas dores, né, dobrar esse sofrimento e criar com sucatas diversas, né? Eu dou uma dica das pessoas pegarem também dois. E aí você escreve o que você está sentindo e joga dentro desse pote. E esse pote contém álcool, né? Que é como se fosse matando esse coronavírus, né? Assim, como se estivesse matando esses sentimentos negativos dentro da gente. Então pega o pote, coloca, e toda vez que você tiver algum sentimento negativo, você escreve aquele sentimento e joga dentro desse pote. Só que tem que tomar cuidado, pequenas, né? Para não engolir aí. O pote seria que você viu, você gostou, que foi significativo para você, você coloca dentro desse pote. Eu trouxe para a gente fechar depois. Um pote de vidro, fora ele por fora. É porque travou na. Né, você coloca duas ou três, vai colocando ali
esses papéis que tem contos, que tem histórias, que tem palavras, que tem uma parte da música que você gostou. E aí, no final de tudo isso, você vai abrir e ver tanta coisa boa que vai surgir disso aí. Ah, entendi. A gente tem a dança, os movimentos corporais que ajudam o alinhamento, lembrando dos exercícios físicos, que eu vou enfatizar bastante aqui. A gente tem o uso da fotografia, né? Então, você pode fotografar o externo da sua casa, o interno, alguns cantos, horários diferentes, né? Que tem iluminações diferentes. Eu achei muito legal o que a Rede Globo fez, do Expedição Globo na Janela. Não sei se você chegou a ver. Ai, não vi. As pessoas tiravam fotos das suas janelas e mandavam para o jornal do meio-dia ali, da Globo, local, né, do DF. E eles, nossa, cada imagem que eu fiquei encantada, né? E também, às vezes, trazer fotografias antigas, trabalhar com essas fotos, né? Dar voz a essas fotos, fazer tipo uma historinha, um quadrinho, dar voz. Fazer, por exemplo, a trajetória de uma semana sua, né? Compartilhar algumas imagens, né, de você de diferentes formas, fotos de casa, de fora da casa, de alguns cantos especiais, né? E também resgatar algumas fotos antigas da realidade, né? Fazer uma linha do tempo da sua vida, da sua família, né? Eu vi uma pessoa que contou essa experiência que ela fez da família, né? Eles começaram a descobrir tios ou tal, e mandava para as pessoas. Então, começou dentro da família a usar essas fotos aí, tentar adivinhar quem era e tal. Outra questão aí da arte, que é a poesia, né? Então, você pode ler ou escrever. Tem a escrita criativa, que você faz assim, você vai escrevendo, sem pontuação, sem nada, é o que está vindo, né? Na sua alma, e você vai escrevendo. A gente tem bons livros para ler, então é uma novidade. No cinema, vocês estão dando ótimas dicas aí, né, de filmes, de comédias. Fazer um filme documental, assim, da sua vida, de repente, né? Eu tenho visto até algumas pessoas que mexem com teatro, eles estão criando, né, filmes agora nesse momento. A gente lê também muita coisa da cultura, se empoderar da cultura, trazer jogos, né? Tem uma colega minha, Luciana Machado, ela criou um jogo da quarentena para as pessoas jogarem em casa, sabe? Legal. Depois eu posso passar para vocês. Usar a imaginação ativa, né? Que é você fechar os olhos, relaxar e tentar imaginar o que você vai estar fazendo daqui amanhã, ou daqui a um ano, sabe? Tentar trazer, resgatar um pouco dessas questões aí. Legal. Legal, não é? Nossa, Algumas ótimas dicas aí que dicas. vocês podem usar e, de repente, também colocar lá no boletim. Que vocês estão trazendo Sim, dicas vamos legais. colocar mesmo. Lá tem de receitas, né? Essas coisas. Nossa, Isso. muito boa A a minha dica família, mesmo. inclusive, estava fazendo de receita, né? A gente tem um grupo maior e aí a gente mandava as receitas que a gente estava fazendo assim durante a quarentena, receitas que eram legais, mais fáceis, mais práticas e que davam certo, né? Aí a gente mandava, foi bem bem bacana isso aí também. Aqui em casa também a gente fez isso. No grupo Fez? da família, compartilhando as receitas. Aham. Isso. Aí agora eu quero voltar um pouquinho na questão que o nosso tempo tá acabando, né? Tá curto? Tá curto. Então, eu queria falar um pouquinho da questão do lado positivo. Tá. A gente pode falar um pouco Veio aí sobre os. isso, do que veio Tá aí bom. para as pessoas, né? Do que Eu elas queria fazer uma escolheram, reflexão. né? Isso. Então, assim, o nosso planeta atualmente, ele estava doente, né? Então, eu queria trazer essa reflexão, né? O planeta estava doente, a natureza doente, né? E o coronavírus vem para curar as pessoas, né? E
uma cura para deixar as pessoas mais inteiras, né? Mais íntegras, e não só a remissão de sintomas, como eu falei, né? A questão da cura nesse sentido. Termos um olhar metafórico sobre a pandemia e perguntar o que está por trás dessa realidade adaptativa que a gente tinha antes, né? Então, a pandemia, ela nos oportuniza conhecer um outro lado da história de nós mesmos. Porque a gente estava vivendo muito um mundo externo, né? O extrovertido, para fora, consumista, racional, tudo rápido, tudo efêmero. Um mundo muito individualista e egoísta, né? E muita coisa, muita produção sem qualidade, né? Sem sentido na vida da gente. Então agora a gente está tendo uma oportunidade de parar, né? E de tentar olhar para essas questões. Sim. A gente tinha espaço de sobra, né? Na sociedade para circular, e hoje a gente tem espaço de tempo também mudou, porque a gente tinha muito espaço e pouco tempo antes, né? Andava pelas ruas, para tudo quanto é lugar, mas tinha pouco tempo, porque muito voltado para o exterior. E agora a gente tem, ao contrário, a gente tem pouco espaço, né? E mais tempo, pelo menos nesse início aí que toda essa transição. Hoje a gente já está mais acomodado em muita coisa, né? E muitas vezes a gente não parava, né, como você falou, para ouvir o que realmente a gente estava buscando, o que a gente precisava. E a gente estava aprisionado nos nossos movimentos, né? Parte de extroversão, de sair, né? E agora tudo mudou. Então a gente saiu também desse consumismo desenfreado para menos consumismo, né? Nesse momento, que a gente está gastando menos, sim. Estamos comprando menos roupas, né? Tem um consumo menor. Vamos dizer, estamos fazendo tudo. E muitas vezes o menos é mais, né? Não é que consumir muita coisa é o mais, é o melhor, né? E estavam vivendo muito quantidade menos qualidade, né? E a gente passou, então, de um contato também muito presencial para um Falou. da imitação para ampliação de novos horizontes e novas possibilidades. Falando um pouquinho. Abertura para olhar os outros, né? Que muitas vezes eram invisíveis na nossa sociedade. Se a gente pensar aí nesse auxílio. Que muitos comentários, né, respondendo a pergunta que a gente colocou aí no início, tem falado disso mesmo, sobre a solidariedade com o próximo, o cuidado com o próximo, até no ambiente de trabalho, né? Tem Isso, vários porque muitas comentários sobre isso. Você vê, o auxílio emergencial receberam mais ou menos um quarto da população recebeu auxílio. Eu sei que não são todas as pessoas que receberam são vulneráveis, mas se a gente pensar que um quarto recebeu e esse um quarto tem um filho, então representaria, seria metade da população, né? Que é vulnerável, que assim, eu não imaginava que era tanto. Então, assim, essas pessoas que eram invisíveis na sociedade, eles começam a ter mais luz, né? Assim, a mostrar, eu sei que mostra um lado que a gente nem quer ver, né? Que é o lado da pobreza, da vulnerabilidade. É complicado. Pessoas, o nosso mundo, então, também vai por água abaixo, né? Sim. E então, assim, nesse momento também, outra coisa que eu lembrei agora é a questão dos grupos, né? Por exemplo, os idosos.
na sociedade ocidental, os idosos também não têm vez. E agora eles aparecem, que a gente tem que tomar mais cuidado com eles. Então, essas pessoas que muitas vezes estavam invisíveis ou são menos valorizadas, nesse momento elas aparecem, né? Uhum. E agora, então, é a oportunidade da gente ver o outro lado, né? A gente viu um lado. Travou de novo. O que estava na nossa sombra, que é no nosso inconsciente. Agora, quando a gente olha esse outro lado, né? Porque a gente foi obrigado a olhar para esse outro lado. Lugar desconhecido, lugar das incertezas, frente ao futuro, Medo. e que gera medos e dores, né? E só que assim, dentro desse lado desconhecido, né, de nós mesmos, existem aspectos que são ruins, mas existem aspectos bons. Sim. E a criatividade está neles, está lá escondidinho. Então, por isso que nós estamos criando muito mais do que a gente criava. Tem que morrer um pouco do lado extrovertido para a gente poder conhecer esse lado introvertido. Então, a pandemia, ela oportuniza com possa ver isso. É uma travessia ter coragem, que é cor mais agem, né? Com cor e com amor, para enfrentar e ver o outro lado de nós mesmos. Precisamos ter fé, amor, alegria, além dos cuidados com a saúde física, né? A gente precisa ter esses cuidados com a saúde, conhecer a nossa própria dimensão espiritual, reconhecer que somos seres solidários e não só na solidão, né? Estamos Sim. com corpos distantes, mas almas bem próximas. E a gente não pode, então, ficar paralisado nesse luto e compactuar com essa dor e esse sofrimento, menosprezando o que a gente tem de melhor, que é a nossa alma. O passado vão ser as experiências. O futuro, a gente precisa construir nosso futuro com estratégias, novas estratégias. Então, frente ao trauma e com as polaridades opositivas, né, que eu falei para vocês, que a gente vivia muito o mundo externo, agora a gente está vendo um pouco o mundo interno, muito egoísmo e agora a solidariedade, né? Quanto? 2 minutos. E, então, frente a esses traumas e com as polaridades opositivas que a gente está enfrentando, a gente precisa proporcionar um diálogo e fazer algumas conexões do mundo interno e externo, né, desses dois lados, podendo proporcionar um diálogo, isso, pela arte, né, e pela própria vida, né, assim, tentar ver e amadurecer, pela arte principalmente, porque eu estou aqui para defender a arte-terapia, né. Segundo Von Franz, que é uma psicanalista ali em Viana, ela fala que a criatividade é a energia que circula entre esses dois polos e é um olhar que integra. Então, assim, a criatividade ela é essencial nesse processo. E despertar a resiliência e uma vida mais plena, né? Sair dessa zona de conforto que a gente tinha, poder conseguir olhar e ser o protagonista de individuação, como diz o Jung, que é um processo de ampliação da consciência e de crescimento psíquico. A gente precisa conectar com o que existe. Vai já. 20 segundos. Mas foram ótimas as dicas. E o que você falou de positivo foi muito dos comentários que o pessoal foi falando, né? Então, o pessoal tá